O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sexta-feira, dia 14, celebramos São Matias Apóstolo, dentro da sexta semana do tempo pascal. O Evangelho que nos ilumina é de João capítulo 15, versículos de 9 a 17. Povo de Deus, estamos aí dentro desse processo pascal, processo de ressurreição, não só na liturgia, mas um processo de ressurreição pessoal, processo de ressurreição familiar, e por que não dizer processo de ressurreição da igreja, que somos nós. Não é processo de reconstrução, ressurreição da parte física da igreja, né? Não vamos aí entender como São Francisco entendeu. Vocês devem lembrar um pouco da história dele, né? Que diz que São Francisco, nas suas orações, ouvia Deus dizendo: Francisco, vai lá, reconstrói a minha igreja. E ele entendeu que reconstruir a igreja era fazer paredes, né? Então ele foi lá e começou a erguer paredes e tijolo, atrás de tijolo. Daí Deus conversava com ele mais uma vez: não é reconstruir a igreja assim, é reconstruir a vida, né? A seiva da igreja. Ou seja, Francisco ouviu a voz de Deus, mas não decifrou, não entendeu o sentido que era a voz de Deus. E o sentido era reconstruir, a ressuscitar, ajudar, fazer com que a ressurreição do Cristo, a Páscoa, pudesse de fato acontecer dentro da igreja, numa época em que nós estávamos mais vivendo a instituição do que qualquer outra coisa. E São Francisco nos ajudou. São Francisco abandonou tudo para viver a radicalidade do batismo, a mendicância, o amor, o carinho, né? Formou todo o franciscanismo. Hoje nós temos um Papa com este nome que também está olhando para as coisas mais simples, para as coisas menos complicadas, ou seja, para as coisas da palavra, para as coisas do dia a dia. E é exatamente isso que é ressurreição, exatamente isso que é Páscoa. Olhar as coisas do dia a dia. Não precisa ser grandes coisas, as atitudes do nosso dia a dia. O Papa chegou a colocar há pouco tempo aquela máxima que nós temos aí, né, até nos WhatsApps. Às vezes a gente tem lá, acendeu, apague, sujou, limpe, né? Use o teu melhor perfume, não fica gastando. Use o teu tênis que você gosta tanto. Para que você vai ficar guardando para quando, né? Ajude o outro, doe, compartilhe. São essas coisas que nos levam, então, à ressurreição. E hoje também, celebrar São Matias Apóstolo é muito importante dentro desse processo de ressurreição, porque São Matias foi aquele que entrou no lugar de Judas no colégio apostólico. Lembra? Não pode se ficar com 11 apóstolos, tem que ser 12. 12 é número pleno, nome completo. E assim, Matias é escolhido para ocupar o 12º lugar e assim plenificar. Você veja que até na época de Jesus, nas coisas corriqueiras, tinha que ter a plenitude. Você vê até nisso, até no número. Não pode ficar 11 apóstolos, tem que ser 12 apóstolos. Lembra que 12 representa também as 12 tribos de Israel. Um apóstolo, simbolicamente, por tribo de Israel. 12 tribos, então 12 apóstolos, também temos esta plenitude. E também temos o Evangelho de João, muito bonito, que fala mais uma vez, né, que permaneçamos no amor, que possamos amar uns aos outros como Jesus, como Deus nos amou. Mas tem um que me intriga bastante, um versículo que diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Então, gente, não fiquemos naquela história de que escolhemos a Deus, escolhemos seguir a Deus, Pode ser que a gente escolha uma religião, mas escolher amar a Deus, não. Deus nos amou por primeiro. Tanto que amou que mandou o seu Filho, o encarnado.
Ele que nos ama primeiro. Ele chegou primeiro na nossa vida. Não nós chegamos. E Ele continua nos amando, apesar das nossas indiferenças, muitas vezes. E por nos ter escolhido, Ele designou para que nós possamos ir produzir frutos e que o fruto permaneça. Veja, olha o processo da vida nossa. Olha o processo de Matias, que entrou no colégio dos apóstolos. Olha o processo de ressurreição, se não é assim. Deus nos ama, Jesus nos ama, nos escolhe, nos envia para que a gente produza fruto. E que o nosso fruto permaneça. Que coisa maravilhosa. Povo de Deus, que o teu fruto produzido no dia de hoje, nesses dias, possam permanecer e que sejam frutos de ressurreição. Deus abençoe, Deus os guarde, a Virgem de Fátima vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.